bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, tudo bem? Espero que você esteja bem. É com muito prazer que eu amanheço aqui gravando esse vídeo para vocês, trazendo uma palavra de amor, de consolo, uma palavra que vai te direcionar dentro dessa semana. E hoje no nosso desafio de leitura, a palavra é: não quebre a aliança que Deus firmou com você. Deus castiga os desobedientes. E a leitura de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 11, que vai falar sobre a Torre de Babel. Vamos estudar juntas? Abra sua Bíblia, pegue a sua caneta, pegue o seu caderno, mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar pelo menos com mais 5 grupos que você faça parte. E não esqueça de colocar aqui nos comentários: desafio cumprido. Amém? Vamos lá? A Torre de Babel, capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. E habitaram ali e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e nós nos tornemos celebre o nosso nome. É célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Presta bem atenção no 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundimos ali as suas linguagens, para que um não entenda a língua do outro. Destarde, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram a edificar a cidade. Chamou-se-lhes, pois, isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os desprezou por toda a superfície dela. Os dispersou, por todas as superfícies dela. Os descendentes de Sem. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da cidade de Sem. Ele era da idade de 100 anos, quando gerou Alfajade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Alfajade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Alfajade 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, viveu Alfajades 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, viveu Salá 400 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou Pelege. E depois que gerou Pelege, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Pelege 30 anos e gerou Arel.
E depois que gerou Réu, viveu Pelege 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Réu 32 anos e gerou Serge. E depois que gerou Serge, viveu Réu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serge 30 anos e gerou Naor. E depois de gerar Naor, viveu Serge 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 20 anos e gerou a terra, e depois que gerou Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur de Caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo, Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamaram-se Sarai e Naor. Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, a Ló, filho de Arã, filho do meu filho, e Sarai, sua nora, a mulher e o seu filho Abraão. E saiu com eles, com Ur dos Caladeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Aqui você já percebe que já começa aqui a geração de Abraão, né? Então daí para frente a gente já vai começar a entender um pouco a história de Abraão. Vamos ficar ligada nos próximos capítulos. Amém? Saímos da criação, passamos pelo dilúvio, a geração de Noé. Aí depois agora já entrou, aí veio, Adão e Eva, depois Caim, Abel, depois veio Noé, né? Agora tá entrando, veio a Torre de Babel, a construção, onde eles não queriam deixar o povo de jeito nenhum prosperar, eles queriam que parasse ali mesmo, por isso que eles queriam fazer aquela construção imensa, e Deus desce, confunde as línguas, e a partir dali surge a terra, surge Abraão, né? Pai da fé, aonde vai ter toda uma história, um contexto, e aí vocês vão ver isso nos próximos capítulos. E antes eu quero trazer para você rapidamente a revelação dessa palavra, porque é muito importante, presta atenção. Os homens quebraram a aliança firmada com Deus e desejaram construir uma cidade, a cidade de Babel. Eles decidiram construir essa cidade porque eles queriam afrontar a ordem do Senhor. Mas a ordem do Senhor era para encher a terra. Mas eles desejaram construir Babel exatamente para que não se cumprisse aquilo que Deus havia estipulado sobre aquela terra. Já a Torre de Babel, ela deve ter sido construída sobre a forma de um zigurate, uma construção que dava a ideia de uma escada pelo qual os idólatras imaginavam que as suas divindades desceriam para lhe trazer as bênçãos. Agora, o interessante é que a construção fez com que o único Deus que realmente existe, né? Descesse. E ele desceu. Mas para que foi que ele desceu? Para castigar os desobedientes. Nenhuma obra dos homens seja fruto de fidelidade ou de pecado.
ela passa despercebida aos olhos de Deus. Nenhuma obra construída sobre a desobediência, o pecado, não passa despercebida pelos olhos de Deus. A confusão das línguas, ela foi medida, uma medida tomada por Deus para remover a divisão inicial entre os homens. Sua organização em povos e sua dispersão sobre a terra, como castigo, está cumprido. E já foi encerrado na cruz com Jesus Cristo. Agora, na igreja do Senhor, todos os homens são chamados a falar a mesma língua, a língua do Espírito, e ao olhar para a mesma obra levantada entre os povos, não uma torre, obra de mãos pecadoras, mas uma cruz, uma obra de amor do próprio Deus, para mim e para a tua vida. Agora, desse ponto em diante, a palavra de Deus, ela manterá o seu foco em uma família, a de Abraão. E o povo que dela se origina. Eles são a bênção para todos os povos da terra. O canal para a revelação de Deus no Antigo Testamento. A revelação do monoteísmo, de que só havia um único e verdadeiro Deus. O envio do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? E é uma palavra muito forte, porque nós precisamos ficar atentos a não desobedecer aquilo que é uma ordem de Deus, a não desobedecer aquilo que Deus estabeleceu sobre algo, porque isso é uma quebra de aliança, e Deus castiga aquele que quebra a aliança. Por isso que eu sempre falo para vocês, não se preocupem se alguém quebrou a aliança com Deus, deixa ele com Deus. Porque o Senhor é justo, Ele é fiel, Ele é juiz e também advogado. Deixa que Ele mesmo julga a causa. Porque Ele é fiel e a justiça dele não tarda, não falha. Ela chega no momento certo. Amém? Em nome de Jesus. Essa foi a nossa palavra aqui na nossa leitura diária do livro de Gênesis. Capítulo 11 hoje, né? Amanhã vamos ler o 12, depois de amanhã o 13 e assim vai. Saiba que Deus tem um plano na tua vida. Obedeça ao Senhor. Cumpra aquilo que é a palavra de Deus e Ele vai te honrar. Amém? Te amo em Jesus. Deus abençoe e até a próxima.